aqueles comportamentos que a gente tem ao longo da vida e não consegue mudar, mas quer? É possível. Quem conta melhor isso pra gente é o psicólogo e constelador também, Roberto Debski. Nós não herdamos somente a parte genética. Existe algo que a gente chama de epigenética, que foi muito estudado também a partir do projeto Genoma Humano e mostra que as histórias, os traumas e também as coisas boas, tudo que as pessoas que vieram antes de nós passaram, está dentro de nós. Olá, tudo bem? Sabe aqueles comportamentos que a gente tem ao longo da vida e não consegue mudar, mas quer? É possível. E se eu te falar que ele pode estar relacionado, esse comportamento, a algo vivenciado pelos seus ancestrais? A constelação familiar explica isso e não tem nada a ver com estrelas, viu, gente? Quem conta melhor isso pra gente é o psicólogo e constelador também, Roberto Debski. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Tatiana. É um prazer estar aqui com você, participar e falar desse tema que é tão interessante. Constelação familiar. Bom, eu já falei que não tem nada a ver com estrela, né? Sim. O que é exatamente isso? Como que a gente revisita a vida dos nossos ancestrais através da constelação familiar? Na verdade, a gente sabe que os nossos ancestrais estão em nós, ou seja, nós estamos num sistema, nós somos oriundos de um sistema familiar. E esse sistema familiar é composto de uma série de pessoas, aliás, muitas, né? Incontáveis pessoas. Nós representamos esse sistema, mas tem os nossos pais, são 2 atrás de nós, os 4 avós, os 8 bisavós e assim por diante. Então são inúmeras gerações e a história de cada um deles está em nós. Nós não herdamos somente a parte genética. Existe algo que a gente chama de epigenética, que foi muito estudado também a partir do projeto Genoma Humano e mostra que as histórias, os traumas e também as coisas boas, tudo que as pessoas que vieram antes de nós passaram, está dentro de nós. E nós muitas vezes nos identificamos mais com algumas partes dessas histórias, com alguns traumas, com algumas características positivas e vamos expressar isso na nossa vida, através de comportamentos, são dinâmicas ocultas, porque a gente não sabe muitas vezes de onde isso veio, mas como você deu um exemplo, às vezes são comportamentos inexplicáveis que a gente quer mudar, a gente não sabe de onde vem e como isso acontece, mas muitas vezes vem dessa história da nossa família que a gente precisa identificar para poder transformar isso em algo mais saudável. E uma das maneiras de fazer a constelação familiar, por exemplo, é utilizar um espaço como esse com os bonequinhos. Sei que é uma outra também, que a gente já vai falar sobre ela, mas vamos dar um exemplo. Uma pessoa que sofre muito de ansiedade, desde criança, ela vai posicionar os bonecos? Como funciona? E qual seria esse posicionamento? Então aqui a gente tem um modelo de família, vamos dizer que seria uma família saudável, né? Você tem aqui os avós, né? Por exemplo, tem os avós paternos, o pai, os filhos, os avós maternos, a mãe e os filhos, né? Por exemplo, ansiedade. O que é ansiedade que é tão presente hoje em dia? É uma pessoa que se sente muito focada no futuro. Ela se sente insegura do que vai acontecer, eu vou ter problemas, vai dar errado alguma coisa. Ela não se sente segura consigo mesma. Então isso muitas vezes tem a ver com dinâmicas que vêm da função relacionada à função materna. O que é a função? A gente não fala só de mãe e pai enquanto pessoas, a gente fala das funções que essas figuras parentais e outras figuras no sistema exercem. Então, quando a gente nasce, a gente precisa vivenciar uma função materna saudável. Então, por exemplo, o bebezinho nasceu, tem aqui um bebê, né? Então tem os pais aqui, o pai, a mãe. Vamos falar de uma família tradicional. Claro que existem inúmeros outros modelos de família hoje e a constelação não julga, é certo, é errado, ela simplesmente observa. Mas num modelo de família tradicional que tem os pais e o bebê. Quando o bebê nasce, ele fica junto com a mãe. Ele vem do útero, vem para o colo. E nesse colo, onde ele é seguro, ele aprende, né, intuitivamente e sensivelmente a se sentir seguro, a mamar, a criar o primeiro vínculo, a ter autoconfiança. Então, quando a gente vivencia essa função materna, que a mãe exerce e o pai também, e às vezes se não for a mãe e o pai, alguém, um avô, um tio, ou uma família adotiva, por exemplo, exerce essa função materna de passar essa segurança. Quantas vezes nós crescemos e não tivemos essa função materna adaptada ou saudável, a gente pode não se sentir seguro. A gente pode ter algo faltando nessa criação de vínculo, na autoconfiança. E aí o que pode aparecer?
por exemplo, a ansiedade, que é eu não me sentir seguro numa situação, eu ter medo de algo que possa acontecer, não vai dar certo, eu não sou o suficiente. Então, essa situação de ansiedade, eu estou dando um exemplo, mas tem muitas possibilidades, né? Mas seria um exemplo clássico de quando a gente nasceu, essa função materna, e eu repito, a gente não está culpando mãe, pai, família, a gente simplesmente observa, a gente não julga na constelação familiar sistêmica, né? Então, faltando essa função saudável, em algum momento a gente pode expressar essa ansiedade. Imagina então que eu sou uma pessoa ansiosa, eu chego aqui e vou fazer a constelação familiar com o senhor. Nesse momento, onde eu iria posicionar os meus bonequinhos? Várias possibilidades, vamos dizer assim. Então, eu falaria para você, posicione você e posicione, por exemplo, a ansiedade. Aí você poderia, por exemplo, num primeiro momento, colocar aqui, né? Aí, um posicionamento, vamos dizer que não tem esses outros elementos, aí você posiciona você e ansiedade. Então, o que significa isso? Aqui é um confrontamento, você está procurando descobrir, olhar para a ansiedade para você quer entender o que funciona. E num outro determinado momento a seguir, você pode modificar, quando eu te perguntar, mas onde que fica essa pessoa, os seus pais, e de repente você poderia colocar aqui, né, nessa função, ansiedade. Né? O que a ansiedade está fazendo aqui? Ela está numa posição parental. Então, de repente ela está aqui no lugar da mãe ou do pai. Então essas dinâmicas de posicionamento e também em relação a outros representantes, elas vão mostrando qual é a dinâmica oculta que leva você ou outra pessoa a ter uma doença, a ansiedade ou uma dificuldade de relacionamento afetivo ou de sexualidade, enfim, qualquer questão que a pessoa vier trazer para constelar. Através do posicionamento, da movimentação, a gente vai entender essa dinâmica da constelação, o que é isso que significa, qual é a interpretação que a gente pode fazer desses posicionamentos. E diante dessa informação, o que acontece com o constelado? Como que ele utiliza essa informação para, de repente, sanar a ansiedade ou pelo menos melhorar essa situação? Claro, né? Isso que é o objetivo, né? A pessoa vem para... Então, eu quero lidar com isso, eu quero aprender, não ser mais ansioso, ou me curar desse sintoma, olhar para essa relação e poder ter relacionamentos saudáveis e assim por diante. Qual é a questão? Quando a gente começa a entender o que acontece, desvelar essas dinâmicas ocultas, inconscientes, então essa ampliação da consciência já me traz é como se fosse assim, um diagnóstico. Né? Você vai no médico, você tem uma doença, eu sou médico também, o paciente vem, eu vou procurar fazer um diagnóstico, às vezes eu vou utilizar um exame complementar, e aí eu vou entender qual é o diagnóstico. O diagnóstico é esse. O diagnóstico da sua ansiedade tem a ver com tal dinâmica do seu sistema. Você está identificado de repente com uma pessoa que passou por uma dificuldade também, que teve muito medo, então, é uma outra possibilidade de gerar ansiedade. Então aqui a gente vai trazer a questão oculta e ela vai ficar clara. E é isso, cura? Só isso não, né? Porque a mesma coisa, eu te faço um diagnóstico, só o diagnóstico cura? Não, a partir disso a gente vai olhar qual é a dinâmica saudável, o que eu posso fazer com isso. Entendendo qual é a função que essa ansiedade teve na minha vida, eu olhando e entendendo isso, como é que eu posso modificar? Né? Então, qual postura saudável agora eu vou ter no lugar disso? Eu já entendi, eu não preciso mais passar por isso porque eu já entendi, então eu posso agir diferente, aprender a ter uma postura mais saudável. Isso é que faz toda a diferença, ter o diagnóstico e a solução. A solução é uma postura sistêmica saudável na vida. A gente fala que é assumir a postura do adulto, porque muitas vezes quando a gente tem muito medo, está muito inseguro, é como se a gente tivesse uma postura mais infantil, uma postura mais temerosa, de medo da vida. Então falta o quê? Aquela função paterna. A gente fala que a função materna é trazer para cá, e como são tudo polaridades, o yin e o yang, né? Então se a função materna faz assim, e a gente aprende aqui o vínculo, a segurança, a proteção, sentir-se seguro, quando a função paterna no momento seguinte vem, a gente tem que ir para a vida, né? Função materna, função paterna são polaridades. E para a vida significa lidar com a sua vida, com o seu trabalho, com os relacionamentos, com o dinheiro, com a sexualidade, de uma maneira adulta. Então, quando a gente consegue enxergar a origem do problema, a dinâmica, identifiquei, e qual é a postura que eu preciso ter a partir de agora, a função que esse sintoma tinha já foi revelada, já foi mostrada.
Porque os sintomas não vêm para nos fazer mal, inclusive doenças. Você fala, nossa, mas a doença aparentemente é uma coisa ruim, não é? Eu não me sinto bem. Sim, mas ela vem para mostrar alguma coisa. O sintoma, ele sinaliza que qual é a algo função? está acontecendo. Exato, e que qual é a precisa função ser da doença, a solucionado. função do sintoma, a função de eu ter relacionamentos que são doentios ou que são abusivos, por exemplo. Isso vem só para me fazer mal? Não, isso vem para mostrar alguma coisa. E a partir do momento que eu entendo, eu não preciso mais repetir. Aí eu posso fazer diferente. É a tal da expansão de consciência. Exato. E Tem tudo a ver, constelação tem tudo a ver com ampliar a consciência. E a gente falou agora assim de pais, né? Então ali o parentesco mais próximo. Mas às vezes pode estar relacionado com um ancestral bem distante, que nós nem temos consciência da existência dele. Tem uma série da Netflix, ficou muito famosa, que mostra muita coisa bacana, mas mostra especificamente o caso de uma moça que tinha medo de mar e ela descobre isso lá atrás, com uma ancestral bem antiga, né? Exato. Como que funciona isso? Então essa série é interessante, né? Se alguém quiser assistir, a gente recomenda, porque ela mostra como é que as constelações acontecem, as constelações em grupo, com pessoas. E ela mostra essas dinâmicas. Então nesse exemplo da série, chama Uma Nova Mulher. Inclusive teve tanto sucesso. Eu amei. Nossa, amei, foi muito... teve tanto sucesso que vai ter a segunda e a terceira temporada, né, dessa série. Uma série turca, interessante, né? Muito bacana, de 3 amigas, né, que cada uma tem uma história. Uma tem dificuldade com os relacionamentos, outra tem um trauma, outra tem um câncer, né? Fala aí, vai se olhar para isso. Então, no caso dessa que tinha medo do mar e não sabia, nunca passou por um trauma, ela própria, né? Nunca teve um risco de se afogar para ter medo do mar, mas aí se mostrou na história que ela estava identificada com, se não me engano, era uma tia-avó, que ela nem conheceu, que morreu afogada. Então, é o que estavam falando no começo, né? Traumas transgeracionais, é uma transmissão epigenética do trauma. Uma transmissão transgeracional através das gerações chega até nós. Isso a psicologia já comprova, estudos científicos mostram, por exemplo, dando exemplos práticos, pessoas que são descendentes de prisioneiros de guerra, de campo de concentração, da Segunda Guerra. Nós estamos mais ou menos ali na 3ª para a 4ª geração, depois da Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas que passaram por traumas lá da guerra, isso foi transmitido epigeneticamente e hoje em dia os descendentes, alguns deles têm problemas metabólicos, tendência, por exemplo, a doenças físicas como diabetes, obesidade, traumas psicológicos, né, doenças psiquiátricas, porque são descendentes dessas pessoas que elas nem conheceram. Fala, nossa, mas é estranho isso, né? Mas é uma herança, isso está comprovado que acontece. E que interessante, então, constelar, fazer a constelação familiar pode auxiliar em problemas físicos, doenças reais, claro que não abandonando completamente o tratamento, mas inclusive na série também fala do câncer, sim, né? Sim, que é uma doença grave, que acomete tanta gente. Exatamente, né? Então a gente fala, claro, a constelação familiar, inclusive, faz parte das políticas integrativas, né? Práticas integrativa, Política Nacional de Práticas Integrativas em Saúde, né? Faz parte do Ministério da Saúde, criou essa política nacional, existem 29 práticas, uma delas é a constelação familiar, né? Então, claro, a gente não vai substituir, como são práticas integrativas, elas estão se integrando ao arsenal terapêutico, você vai continuar com o seu médico, com o seu tratamento, químio, o que quer que seja proposto, protocolo proposto, você vai continuar, mas você vai olhar também através de outras vertentes, né? Você tem uma pessoa com câncer ou uma doença grave, muitas vezes ela vai fazer psicoterapia para entender os processos emocionais que também contribuem para o seu adoecimento, ela vai fazer uma constelação muitas vezes para olhar a identificação que essa doença pode ter com alguém ou com alguma dinâmica oculta do sistema familiar, e tudo isso junto vai ajudar essa pessoa a caminhar para o movimento de saúde, que é o que a gente busca. E outra coisa que também mostra na série é o preconceito inicial, né? Sim. A gente vê, eu não vou contar o final da série, gente, tá? Mas no começo tem um preconceito. É natural isso? Acontece mesmo, talvez até por desconhecimento? Exato. A gente sabe que existem muitas pessoas falando muito a respeito da constelação, tanto para o bem como para o mal. Né? Como a constelação é algo tão a serviço da vida, a gente se coloca a serviço da vida, a gente se coloca a serviço do sistema familiar, de mostrar as dinâmicas que existem, então não tem como isso ser algo negativo, né? As pessoas que não conhecem, muitas vezes têm preconceito. Eu, na minha área, né, eu sou médico, tenho especialidade de acupuntura, de homeopatia, então muitas vezes na medicina isso também é olhado diferente. Ah, mas isso é medicina? São especialidades médicas, inclusive.
perante a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, mas são diferentes. Elas têm um olhar diferente e elas vão se complementar, né? Vão se integrar a todos os recursos, mas muitas vezes a pessoa não conhece. Então o que a gente faz? Eu convido, então vem conhecer. Venha participar de um grupo de constelação, de um workshop, venha só assistir. Você vai entender como é que isso funciona e você vai ver. Quem imagina que seja algo danoso ou que faça mal, venha assistir que você vai saber exatamente o que é uma constelação familiar. E ainda falando dessa relação com a medicina, vale a pena a gente citar como foi criada a constelação familiar, né? Para o pessoal compreender, inclusive, que não tem nada a ver com estrelas. Exato. O nome, inclusive, né, que ele leva a gente a esse equívoco, porque é uma tradução errônea. O Bert Hellinger, um alemão, nascido em 1925, faleceu há cerca de 3 anos atrás, 4 anos atrás vai fazer, ele criou a constelação familiar a partir de uma série de campos de conhecimento. Então ele foi um missionário, foi religioso, depois ele largou a ordem religiosa e foi estudar terapias. Ele estudou a Gestalt, análise transacional, terapia familiar. Então, de todo o campo de conhecimento que ele estudou, ele veio a entender que existem algumas leis que regulam as dinâmicas humanas, né? Ele chamou de ordens do amor, porque ele falou assim, tudo isso aqui que existe no sistema familiar, no meu, no seu, no de todo mundo, é muito amor, né? Então, onde tem mais amor do que todos os lugares? Na família. E onde que tem mais problemas e desentendimentos e doenças? Na família. Por que isso? Ele começou a pesquisar e entender as dinâmicas de consciência e que o amor, quando ele não está em ordem, ele gera adoecimento. E ele falou que existem basicamente 3 ordens muito importantes que regulam essas leis sistêmicas, e quando elas não são observadas é que dá problema nos relacionamentos, doenças e tudo mais. Então essas 3 ele chamou primeiro pertencimento. Então num sistema familiar todos pertencem. Vamos dizer que esse avô aqui foi uma pessoa que fez alguma coisa, roubou, fez alguma coisa errada, ou foi um doente psiquiátrico, e tiveram preconceito, medo dele, e as pessoas não falam mais, excluem ele. A função que ele exercia naquele sistema não é excluída. Então sempre vai trazer emaranhamento para gerações posteriores. Então primeira dinâmica, a ordem do amor é o pertencimento. Todos têm direito de pertencer. Depois existe uma ordem na família. Quem chegou primeiro? Os avós, depois os pais, depois os filhos, depois os netos. E quando alguém, por exemplo, um filho seu, ele quer se colocar num lugar de maior para cuidar, por exemplo, dos pais. Isso está fora de ordem, isso vai contra a hierarquia, a ordem natural do sistema. Também traz adoecimento. Isso leva à terceira ordem, que é o equilíbrio nas dinâmicas de relacionamento. Então, no sistema familiar, né, a gente vê um equilíbrio de troca do maior para o menor. Por exemplo, os avós cuidaram dos pais quando eles eram pequenos, os pais cresceram, aprenderam a tomar esse cuidado e vão passar para os seus filhos, não tem que devolver para os seus pais. Então é um equilíbrio que a gente chama de vertical, de cima para baixo. No equilíbrio de casal já é um equilíbrio horizontal, você não pode ter um maior e outro menor, ou um melhor e o outro pior. O equilíbrio de troca na relação de casal é horizontal, então assim que a relação fica em equilíbrio. Entendendo isso foi que o Bert Hellinger criou as constelações, cuja tradução original seria posicionamento. Então, seja a posição, a função de cada um no sistema familiar. Doutor, muito obrigada, eu adorei. Gente, nós vamos fazer uma pausa. Vamos fazer outros vídeos sobre o assunto para continuar. Inclusive, eu tive uma experiência muito breve com a constelação familiar. Vou contar para vocês no próximo vídeo. E depois, com certeza, eu vou querer fazer também, porque eu também tenho coisas a serem solucionadas no meu ser e estou adorando esse papo. Então, doutor, segura aí, que a gente já volta.